Boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vinda para a nossa 63ª live do grupo Casa de Oração Templo do Espírito Santo. É isso mesmo, 63 live completando hoje. E hoje trazendo um tema profundo, importante, um tema que todos nós buscamos compreender de uma forma ou outra, e creio que muitos pontos de interrogação ainda há dentro disso tudo que nós iremos falar na live hoje. O título hoje é Para onde estão indo, para onde vão os espíritos desencarnados? As pessoas, os entes queridos nossos, que morrem, que passam de um plano para o outro, que passa para o outro lado do véu. Boa noite, marido Carmo, boa noite, Marlene, boa noite a todos que estão chegando, vão chegando, boa noite, Luzia, pessoal que está entrando já. Vou pedir para vocês já fazer o compartilhamento da nossa live. Boa noite, Mônica. Bom, pessoal, hoje eu estou com um retorno aqui, que é o monitor do computador. Então, eles estão um pouco longe devido aos fiação. Então, talvez a gente pule algum nome aqui, por tá mais distante. Boa noite, Vitor, o Vitinho, né? Então, vocês me perdoem. Mas, dia após dia, com certeza, com a ajuda aí do Anderson, do Juninho, do Gilberto, do pessoal. Boa noite, Miguel. Do pessoal da informática, do pessoal, que sempre deu apoio. O Casa de Oração Templo do Espírito Santo está sempre aí nos ajudando. E, gratidão e agradecer aqui. Hoje é a segunda live aqui na Casa de Oração, no Casa de Oração Templo do Espírito Santo. Que, lembrando bem, fizemos aí 61 live na casa do Juninho com a Juliana, com o Pedro lá. Tá joia, Juninho, Juliana, Pedro, muito obrigado, gratidão por vocês terem aberto a casa de vocês, mais de um ano para poder fazer a transmissão das lives. E trazendo aí agora, aqui na Casa de Oração. E sempre colocando para vocês, que o pessoal da informática sempre tá, o irmão Anderson aqui parece que já, o irmão Anderson que está aqui com a gente, ele já achou uma outra função ali, aumentou um pouco a visão, agora acho que vai dar para falar daqui mesmo distância, viu, Anderson? Que bacana lá, Dona Wanda, o pessoal agora é tudo certo. Aumentou a tela ali, que bom, tá um pouquinho longe, mas perfeito agora tá. Boa noite, Selma, bom, agora perfeito, Anderson, agora sim. Então, pessoal, hoje, falando aí, para onde estão indo os espíritos desencarnados? É um tema que quem de nós deixamos de amar aquele que está ausente? Ausente diante dos nossos olhos físicos, mas eu digo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, muito presente de uma forma na nossa vida e na nossa caminhada. Então é justamente para onde estão indo os espíritos desencarnados? De que forma essas pessoas desencarnam? Que condições? Que outro lado do véu se espera? Irmão Ivan, como você sabe? Bom, tudo que vou trazer aqui hoje para você. Boa noite, Neivaldo. Boa noite, Sandra. Boa noite, Vânia. Boa noite a todos que estão chegando. Todos os conhecimentos que trago nas lives, nas pregações, inclusive quero convidar você já. Na live passada eu convidei, fazer o convite nesta novamente, de agora. É dia 23, meu Anderson, sábado? Dia 23, sábado agora, às 8 horas da manhã, é a nossa inauguração do Casa de Oração Templo do Espírito Santo. Ao lado do CEMEI, da creche CEMEI. Continuando a Pai, no cantinho do cemitério, continuando a Pai, segunda à direita, Rua Romeu Olino da Silva, número 41. Tá joia?
ao lado da creche Semei. Bom, então você está convidado, você está convidada a participar, né, do nosso momento de oração, que vai com o início das 8 às 9h30. 1h30, né, de oração, 1h30 de conexão com Deus, 1h30 de cura, de libertação, de orientação, e 1h30 da presença, com a presença de Deus, de Cristo, de Jesus, com os nossos anjos, nossos mentores, nossos santos presentes na nossa vida. Enfim, muita coisa boa, com certeza, vai acontecer. Sim, irmão. O irmão Anderson está aqui nos bastidores aqui, tranquilo, tá dando para poder visualizar bem agora as pessoas, o nome, e acompanhar bacana aqui o retorno. Enfim, vamos lá? 63 live, vai compartilhando já, não sai daí que daqui a pouquinho nós já vamos começar o nosso assunto, que é muito importante, como eu estava te falando. Quem de nós deixamos de amar ou esquecemos daquele que partiu, daquele que por meio da visão física nós não a vemos mais? Onde estão? Como estão? O que estão fazendo? Muito dos assuntos, muito dessas coisas hoje, você vai receber aqui pela minha pessoa e assim também pela orientação espiritual. Irmão Ivan, de onde vêm essas informações? Vem de estudos, vem de comprovações da prática minha espiritual, das orações para as pessoas, para as famílias, que confesso para você, até eu não acreditava muito no que eu fui vendo. Por isso que eu falo para vocês, buscar as orações, buscar exercer a espiritualidade e não uma religião, é muito enriquecedor na nossa vida e na nossa caminhada. Antes, meus amados, que eu tinha práticas religiosas limitantes, né? Crenças limitantes, muitas das vezes eu não entendia praticamente todas as coisas mais profundas que aconteceria comigo, com a minha família, no campo da espiritualidade. E a gente leva tudo para o mais profundo. Isso é graça, isso é milagre, isso acontece uma vez na vida, outra na morte. Não, meus amados. Deus é presente na nossa vida todos os momentos. E essa conexão não depende de Deus para nós. Tudo que é de Deus para nós já está aberto, já está pronto. Boa noite, Vanessa Barbosa, boa noite, Márcia, boa noite a todos que estão chegando. Boa noite, Lavina, muitas pessoas entrando, vai ficando, vai permanecendo. E não esqueça, faz uma caridade aí, ó, Gabi Santos, faz uma caridade. Você pode, essa caridade você pode. Essa não depende de dinheiro, você está conectado agora. Vai só no botãozinho compartilhar aí. Pelo menos uma pessoa, está com praticamente 40 aparelhos ligados quase. Se cada um fazer um compartilhamento, são 4, 5 segundos para fazer esse compartilhamento. Tá vendo que a união faz muita coisa? Se uma pessoa pegar para compartilhar para 40, 50 pessoas, vai levar um tempo muito grande. Mas se cada um fazer um pouquinho, a gente constrói algo grandioso no mesmo momento. Valdirene, boa noite, seja bem-vinda. Muita luz. Olha lá, a Fátima já compartilhou. Juliano, boa noite, vamos compartilhar. Vamos encaminhar a live aí. Se esta pessoa não estiver neste momento acompanhando, em momento futuro oportuno, com certeza chegará para ele. Cristiano, boa noite, tudo bem? Muita luz, muita bênção, muita paz para você. Ah, não esqueça de trazer sua água, a chave, os seus objetos, teu diploma, teu currículo, enfim, todos os documentos e todas as coisas que você queira que seja ungido hoje nesta grande corrente de fé e de oração aqui da nossa live. E acima de tudo, falando do nosso tema hoje, para onde estão indo os nossos entes queridos, aquelas pessoas que mais amamos, os nossos desencarnados. Só comentando para vocês, fiquei muito feliz. Em 2018, minha mãe atravessou para o outro lado do véu. Semana passada foi o primeiro contato que ela teve comigo, por meio, né, da nossa irmã em Cristo aí, a Vanessa Barbosa. Viu, Vanessa? Muito grato
pela tua pessoa, muito grato por você, né, ter cedido o espaço do teu corpo físico para que o espírito da minha mãe pudesse, né, por você, conversar comigo, manifestar. Foi uma alegria muito grande para mim, uma alegria para ela também, já fazendo, né, mais de 4 anos de desencarne. Hoje nós estaremos falando muito, Maria Eugênia, boa noite, Maísa, né? Hoje falando também um pouco disso tudo, após o desencarne, falando aqui um pouco de tempo das coisas, como estão esses entes queridos nossos, essa distância que ainda existe pela nossa ignorância. Boa noite, Ângela, com certeza é pela nossa ignorância, não é pela vontade de Deus que essa distância permanece. Mas eu creio, meus amados irmãos e irmãs, que por meio do nosso conhecimento, da nossa fé, da nossa busca, boa noite, Flávio, essas coisas vão se estreitando mais, não é verdade, Flávio? Família do Flávio aí também, que teve, né? O José Ailton, comunicando com a família também aqui no Casa de Oração já. Foi no momento de uma reunião que nós tivemos. O José Ailton, né? Se apresentou também pela irmã Vanessa. E não só a irmã Vanessa não, que recebe não, mas irmãos e irmãs também recebem aqui no Casa de Oração. Isso vai se dar muito frequente, né, para poder justamente confortar, ajudar muitas pessoas, tá joia? Então vamos lá, vamos começar, né? Opa, 8h20 e 17 minutos, vamos começar com o nosso tema já. Lá, já quase 50 pessoas conectadas. Vamos entrar neste assunto que é muito gratificante, é muito bom, e já vou falando aqui. Valdine colocou ali, Ivan, o que ela colocou lá, irmão Anderson? Tudo setor comigo. Amém. Tudo. Tá jóia, amém. Que bom, vamos lá. Vamos começar nosso assunto de hoje. E, meus amados irmãos e irmãs, pode interagir sim, viu? À medida que, às vezes tem hora aqui que o retorno corta um pouquinho, mas o irmão Anderson vai acompanhar aqui para nós, irmão. E se tiver alguma pergunta, alguma colocação dentro do contexto que a gente estiver falando, você pode, né, até fazer a colocação em voz alta, que, né, estamos ao vivo mesmo aqui. Que tem isso? É importante, é para estudo nosso, é para conhecimento de todos. É bom que tenha essa interação aí, tá joia? Miguel, boa noite, meu parceiro da comunicação, amém, né? Boa noite a todos aí, ao Anderson também, né? Viu, Anderson? Miguel, tô falando boa noite para você também, que depois a gente vai passar para você certinho alguns detalhes, para você nos ajudar, medido do teu ponto com a comunicação. Já está ajudando, né? Sempre nos ajudou. Compartilhei agora, Lenira, amém, Lenira, que bom. Então vamos lá, vamos começar com o nosso assunto. Vou fazer um momento de oração bem rápido aqui, apesar que a gente já está conectado neste momento de oração, mas vamos fazer essa conexão com Deus, conosco, com o nosso eu divino, com essa energia maravilhosa de Deus que está aqui ao nosso lado. E, com certeza, né, Lucinéia Pereira, Cidinha, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a todos. Vamos lá, feche seus olhos, vamos fazer esse nosso momento de conexão de fé. Deus eterno, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, com vossa bondade e misericórdia infinita, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entra nesta casa, entra nesta família. Tome, Senhor Jesus, a alma dessa pessoa neste momento, o corpo e o espírito dela, por inteiro, Senhor. Singela com teu amor, com tua luz, com tua essência. Eu não sei a necessidade que ela necessita e precisa, mas eu sei, Pai, que o Senhor conhece por inteiro cada um de nós. Cada uma das nossas necessidades, cada uma das nossas aflições, cada um de nosso desespero, eu sei, Pai, que o Senhor os conhece. Mas sei também, Senhor, que precisa do nosso buscar, do nosso querer, do nosso aceitar, do nosso adentrar com a nossa frequência e vibração, para que realmente nós consigamos obter uma graça, um milagre, aquilo que é de bom, que é do bem, que vem do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos, dos espíritos, dos guias, dos nossos mentores espirituais. Que você seja visitado, seja visitada na sua casa, na sua tenda, no seu trabalho, você e toda a sua família, neste momento.
em nome de Jesus. Amém? Amém. Que então você receba a tua graça, o teu milagre, com certeza até no decorrer da live, até no final, e no momento oportuno, é claro, da fé de cada um, o tempo. Eu digo a você que o tempo é de Deus, sim, mas a ação e a atitude ela tem que ser nossa. Se nós ficarmos aguardando, esperando as coisas, não acontece não. Nós temos que fazer alguma coisa. É como nós plantarmos uma semente e aí você marcar a data para colher. Amém? É assim que tem que ser. Se nós não plantarmos, não há colheita. Tem muitas pessoas que ficam, Ivan, eu pus nas mãos de Deus, eu entreguei para Deus, seja o que Deus quiser. Não, está errado. O que Deus quer, o que Deus já fez, está tudo pronto. Agora é a nossa parte. Quem precisa receber tudo isso somos nós. Deus já tem para ele. Deus é. Se somos nós que tem que receber, somos nós que tem que tomarmos novas atitudes. Mudanças diferentes. Compreendido? Amém? Então vamos lá com o nosso belo tema de hoje. Para onde estão indo nossos irmãos, nossos entes queridos? Após a morte, após o desencarne, após a passagem do outro lado do véu, que não vemos mais com esses olhos físicos. Amém? Vamos lá? Então vamos. Bom, o que vamos encontrar após a morte? Bom, eu nunca morri, irmão Ivan, então não sei. Não tenho a mínima ideia. Leio a Bíblia e muitas coisas não se falam. Amados irmãos e irmãs, a Bíblia eu já li muitas das vezes, o livro sagrado é muito bom, mas não tem esta profundidade. Irmão Ivan, então, como que eu faço para acreditar em outros livros que não são a Bíblia? Como que eu posso te falar algo dessa profundeza? Vamos acreditar que a Bíblia foi revelada por Deus, mas digitado e escrito pelo homem, pela mão falha. É isso mesmo. E a língua que Jesus falou e escreveu foi aramaico. Então vamos comigo. Jesus falou e escreveu em aramaico. Do aramaico a Bíblia foi traduzida para o hebraico. Do hebraico ela foi traduzida para o grego. Isso aí tem todos os conhecimentos hoje nas redes sociais. Aramaico, hebraico, grego. Do grego foi transferido para o latim. Muitas missas eram em latim. E agora transferido para o português. Então vamos lá. Quem conhece a Bíblia sabe que são 52 livros em uma doutrina e 57 livros em outra doutrina. Certo? Esses 52 e esses 57 livros se refere a 52 e 57 autores, que juntos somaram esses livros e deram o Novo e o Velho Testamento, que é a Bíblia Sagrada. Aí eu te pergunto para você, não foi Jesus quem escreveu a Bíblia. A Bíblia é revelada por Deus, pela perfeição do Espírito de Deus, mas escrita pelo espírito imperfeito do homem, que ainda há interesse sobre ele. Então o que eu venho te falar? Só um pedacinho, para você refletir sobre, porque já tem pessoas que vieram dialogar comigo em forma de discussão. Bom, se você não acredita na Bíblia, e eu creio, então não tem como ser cristão, não tem como te acompanhar teu grupo. É ignorância nossa. Eu vou te falar só um pedacinho da igreja luterana, bem curtinho aqui, para você buscar conhecimento sobre isso. Quem crucificou Jesus foi os romanos. O Império Romano saiu de Roma e foi lá em Jerusalém crucificar Jesus. E no livro sagrado da Bíblia está que o Pedro foi o primeiro Papa em Roma. Como? Se Roma crucificou Jesus e perseguiu os cristãos, iria aceitar Pedro dentro de Roma coordenar, ser um líder religioso? Não, para cima de mim não. Eu busco leitura, eu busco conhecimento. Só escutar o que muita gente fala não me enche, não me satisfaz. Não estou aqui para condenar doutrina nenhuma, mas conhecimento, sim. Conhecimento devemos buscar,
Buscar nos livros e buscar nas nossas orações. Então busca aí para você compreender mais. Quem é, por exemplo, fanático das doutrinas, eu não sou fanático em doutrina. Portanto, casa de oração Templo do Espírito Santo está escrito Igreja Cristã Independente. Nós buscamos e exercemos a espiritualidade e não religiosidade. Religiosidade é algo aplicado por um conceito humano. Espiritualidade é algo divino, é algo de Deus. Então vamos abrir os nossos corações, vamos abrir a nossa mente. Não vamos continuar ignorante não, porque senão as coisas vão continuar limitadas. Por quê? Tá bom? Amém? Amém. O que é a morte? Ou melhor, passagem desse estágio que nós estamos para o campo da espiritualidade. Eu costumo trocar a palavra morte por desencarne. Por quê? Porque há a morte do corpo físico. Desencarne é a separação do espírito da matéria. De uma energia densa, matéria, para uma energia menos densa chamada espírito, cuja união dos dois forma a nossa alma. Deus falou, criou almas viventes. Então, quando falamos a palavra morte, é como se nós colocássemos o fim de alguma coisa. E desencarne, o término de um ciclo. Ficou melhor agora? Então o que acontece? A morte nada mais é do que uma passagem que retornamos à vida original de onde viemos. Por quê? Porque Deus ele vive em espírito. Vamos continuando aqui. Irmão Ivan, o que tem de provar para mim, para nós, em relação à espiritualidade? Sabe o que eu tenho? A maior prova, e a maior prova foi para mim? Foi quando houve, diante do meu trabalho de oração da espiritualidade, as incorporações. Espíritos que entravam, incorporavam pessoas, e espíritos que quando ele falava de uma situação, que aquela pessoa não tinha nascido ainda. E ele falou. Então as provas foram e são muito contundentes diante disso tudo. Como nós questionarmos uma mensagem de um espírito que ele fala data, lugar, situação que ocorreu em uma era que aquela pessoa não era nascida ainda? Como? Então, a prova suficiente da existência do nosso espírito. Bom, vamos continuando. E muitas pessoas têm sensação, arrepios e ainda mais visão espiritual de espíritos. Sendo assim, como dizer e contestar a sua existência? Vou explicar aqui novamente. Talvez algumas pessoas não entenderam. Uma criança de 7 anos, existe muito, conheço algumas. Ela cita assim: mãe, estou vendo uma senhora de cabelo curto, vestido azul e coisa e tal, coisa e tal. A pessoa vira e falou: essa mulher é minha mãe, que faleceu há 15 anos atrás. Essa criança tem 7. Ela faleceu 8 anos antes daquela criança nascer. Como que essa criança fala de algo que ele não viu, não conheceu? É a maior prova da existência da espiritualidade. E tem criança, tem pessoas que conversam com esse espírito e ele fala: eu estou bem, eu estou aqui, eu desencarnei, eu morri num acidente em lugar tal, assim tal. Ele descreve as cartas, as psicografias. Como contestar todas essas provas da existência do espírito? Eu estou aqui falando para você, porque eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam. Já comentei e falo, o meu grupo, eu não vim para provar a existência do espírito, eu vim para falar do espírito. Quem veio provar foi Allan Kardec, ele veio provar. Ele foi um estudioso, um cientista, que pesquisou profundamente em 1800 e pouco a existência do espírito. Eu estou aqui para falar para você dessa existência, dessa comunicação, e que muitas pessoas já têm. Vamos continuando. Falando então da morte, que é a passagem de um campo físico, simplesmente, e a vida continua. Não morremos
mudamos de estado energético. Isso mesmo. O espírito, ele atravessa a parede. O espírito, ele entra dentro da água, ele entra dentro da terra. Ele tem energia menos densa. A matéria tem energia mais densa. Perfeito? Vamos lá. A vida é individual. Cada um faz o seu caminho. E é esse conteúdo que cada um faz que vai dar a continuidade na vida espiritual dele. Então vamos parar um pouco aqui e vamos conversar a respeito do título de hoje. Para onde estão indo os espíritos desencarnados? Bom, lembra que eu sempre comentei, falei da energia, frequência e vibração? Então, o que ocorre? Quando nós morremos, ou melhor, quando nós desencarnamos, quando esse fenômeno ocorre, ele ocorre na vida de cada um de uma forma. De cada um na sua evolução, de cada um no seu conhecimento, de cada um na sua espiritualidade, na sua religiosidade, cada um na sua crença. Cada um ocorre de uma forma. Então o desencarne ocorre, vou dar um exemplo, para uma pessoa X. Esta pessoa ele pouco conheceu, ele pouco acreditava na vida, numa vida de uma forma após a morte. Pouca conexão ele tinha com Deus. Adentrava muito no campo baixo, como xingamentos. Uma pessoa brava, uma pessoa totalmente desconectada. Certo? Então essa pessoa ela desencarna com um campo energético muito baixo, preso numa matéria física, pegado nos bens materiais. Então como que ele desencarna? O nosso tema de hoje, ele desencarna denso. Aí o que chamamos de perispírito, que é a energia do corpo, ali, que quando vai para o cemitério, o espírito perde aquele corpo, é desligado o cordão de prata, ele carrega na memória do espírito toda aquela dor, toda aquela situação dele. Tem espírito, meus irmãos, minhas irmãs, que quando ele cai do outro lado do véu, se aqui no mundo, presta atenção no que eu vou falar agora para você. Se aqui no mundo físico ele não acreditava numa vida após a morte, e ele tinha o poder de conversar um entre o outro, você imagina no desencarne dele, que ele perde o corpo. Ele perde o quê? Ele perde a condição de comunicação entre os humanos. Ele perde, porque ele perdeu o corpo. Aí eu vou falar para você como é que ele fica. Eu vou falar porque eu já participei de orações, eu já faço orações para as pessoas. Isso eu vejo tudo nas orações. Esse desencarnado, passado 72 horas, passado de 0 até 2 anos mais ou menos, vamos colocar um período aí que ele não é fixo, ele depende de cada situação. Você imagina, voltando a falar para você, quando ele era vivo aqui na Terra, ele não acreditava na vida espiritual. Ele não tinha tais conhecimentos. Preso, apegado nos bens materiais, nessa energia densa da Terra. Ele desencarna. Ele cai do outro lado. Geralmente os familiares, os entes queridos, vêm buscar. Mas está tão diferente a energia do desencarne dele por aqueles entes queridos dele, principalmente se passou de 5, 7, 10 anos de desencarne. Está num campo muito elevado de diferença. Esse espírito que desencarnou há mais de 5 anos, 7, 10 anos, ele já passou por uma reforma íntima, ele já passou por uma colônia espiritual, por estudos espirituais, por ganho de consciência do que é o desencarne e do que é a morte. Então ele começa a ver, no desencarne dele, após ele 2, 3 dias, 5 dias, um mês, ele começa a ver aqueles entes queridos dele que na vida física ele não via aqui, os espíritos. E aí começa a dar confusão mental nele. Porque às vezes ele está tão denso e pesado que ele nem consegue entender que ele desencarnou. Sabe por quê? Porque ele carrega muito a energia densa da Terra. E aí aquela espiritualidade, os familiares, os entes queridos das colônias, vêm socorrer, vêm resgatar ele para o campo da espiritualidade, que é o processo de todos nós.
Fica difícil para ele, desencarnado, e para também os acolhedores nas colônias espirituais, dar os ensinamentos para ele que ele morreu. Ele vai falar, aqui morreu, estou aqui. Mas sabe o que começa a começar? Porque aí o que acontece? Ele começa a conversar com as pessoas normal, e as pessoas não ouvem e não respondem para ele. E aí ele começa a entrar numa confusão mental muito grande. Ué, mas o que está acontecendo? Ele entra dentro da casa, ele fala, mas por que eu falo com todo mundo e ninguém me responde? É porque ninguém está vendo ele. Ele desencarnou, ele deixou o corpo físico. Mas para ele que desencarnou muito denso, ainda se entende que está vivo na matéria. Irmão Ivan, não acredito nisso. Busca-se conhecimento. O caso de oração ao Templo do Espírito Santo vai dar muitos conhecimentos sobre isso. O caso de oração ao Templo do Espírito Santo vai abrir espaço para esses estudos. E você que desejar conhecer, ver isso de perto, você vai ter oportunidade. Irmão Ivan, então é um centro espírita? Não. É uma casa de oração, que aqui a espiritualidade nós praticamos com profundidade, conhecimento e muito estudo, e muita fé e muita busca. Então vamos continuar. Essa condição desse espírito, ele demora em um tempo, quando ele vê que ele está falando, que ele está andando dentro daquela casa dele, que ele está vendo as pessoas pegar os objetos dele, doar, fazer, queimar e falar mal dele às vezes, ele foi muito ruim, essa pessoa foi isso, vizinhos, pessoas que não é da família, porque quem é da família não vai falar. Então ele começa a ouvir isso aí começa a gerar uma confusão mental dele muito grande. O que é necessário? O que muito casa de oração faz? Faz encaminhamento desse espírito para os hospitais, para acolhimento dele, para ajudar ele o mais rápido possível. Amém? Amém. Vamos passar para um novo assunto. Como desencarna? Quando desencarna uma pessoa que tem entendimento, que tem estudo bíblico, que tem estudo da espiritualidade, que tem já convivência com espíritos, que já vê alguém falar, conversar com o espírito, que recebe mensagem dos espíritos, esta pessoa, meu irmão e minha irmã, que desencarna nessa condição, após o desencarne dele, ele entende muito rápido que ele desencarnou. E o processo de entendimento e de equalização daquele perispírito dele, daquele corpo, é muito rápido esse processo. Aquele peso da matéria, aquele apego da matéria, se a pessoa tem entendimento da morte, da pós-morte, ele desapega com muito mais facilidade antes dele desencarnar. E isso facilita o processo dessa outra vida. Tem muitas pessoas que acham que após a morte vai encontrar com um anjo, vai encontrar com Deus, Jesus de braços abertos. A vida após a morte, ela muda só de estado. E é limitante. É aquilo que eu te falei. Nós perdemos o nosso corpo. Nós perdemos o porto físico, o porto seguro de comunicação, que é a matéria. Mais perdida essa pessoa se torna do outro lado do véu. Então, quanto mais ignorante essa pessoa sair do mundo físico e passar essa fase pós-morte, esse desencarne para o outro lado, pior é para ele. Porque se daqui ele tinha o espírito e o corpo, que são as duas formas para ele comunicar, porque aqui nós comunicamos com Deus e comunicando com os nossos irmãos humanos. Em espírito, ele comunica só com os espíritos. Com o campo físico ele não comunica. Então ele é mais limitado ainda. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então quanto maior, vamos continuar aqui agora, quanto maior o entendimento, quanto maior a transparência, a busca sua aqui nesse campo físico, para você passar com o entendimento do desencarne, melhor serão as condições e mais rápido do outro lado. Tem pessoas que demoram 5, 8, 10 anos para compreender que desencarnou, que morreu. E tem pessoas que com 1 ano, 2 anos já está trabalhando na espiritualidade, porque ele já trabalhava aqui. Ele já acreditava nesse campo espiritual aqui na Terra. Então essa condição justa, ela não muda. O encarne, a reencarnação, são processos para evoluirmos
dentro de uma criação divina, dentro de uma existência perfeita de Deus. Vou falar mais coisas aqui, ó. Como eu falei, a comunicação com os espíritos é um fenômeno que acontece ao redor de todos nós. Com pouco tempo, meses, 1 ano, 2 anos, esses entes queridos nossos que desencarnou, vêm nos visitar. E se você acreditar nisso, você consegue, por telepatia, por orações, entrar em conexão com aquele espírito e conversar com ele, entender tudo o que ele está dizendo. Ah, irmão, não é possível. É possível. Tem pessoas hoje que frequentam o meu grupo, que ele não conhecia nada de espiritualidade. Hoje ele fala com os seus entes queridos, ele conversa, ele recebe mensagem. O campo espiritual aqui é assim, a gente enxerga vocês assim, aqui é muito atemporal, o tempo é para vocês. A dor que nós temos aí quando é encarnado, aqui no desencarne, quando temos esse conhecimento, logo ela é transmutada com muita luz e ela é eliminada do campo do ser humano. Há uma comunicação, então vamos continuar. A Casa de Oração Templo do Espírito Santo não coloca para você uma religião, mas adentrar, estudar, conhecer os fenômenos da espiritualidade, que muitos estão acontecendo entre nós hoje. Crianças, é objeto que cai, é arrepios, é batida na porta, sensação de que aquela pessoa está ali do teu lado. Vamos lá. Dependendo do nosso conhecimento, do nosso equilíbrio, da nossa aceitação, nós conseguimos, após a nossa morte, o desencarne, identificar o que está acontecendo. Por outro lado, apegos materiais, ignorância, densidade com o mundo terreno, não foi o que eu acabei de te falar. Eu fiz aqui uma analogia a 2 situações de desencarne. Para onde estamos indo e como estamos indo. Quando falamos para onde estamos indo para uma energia espiritual, mas nesse mesmo campo, planeta Terra, denso. Os campos espirituais mais leves são acima da crosta terrestre, pouco espaço. Os hospitais, as câmaras hospitalares, as câmaras espirituais, é pouco acima. É para esses locais que nós estamos indo. Vamos lá. Lembra que eu sempre falo da energia, da frequência, da vibração? É semelhante ao que atraímos. Certo? Então, se nós levamos uma vida com oração, com luz, com amor, com paz, fazendo a caridade, trabalhando com os 5 sentidos nossos para o bem, você tem um campo energético totalmente pelo lado do bem, da luz. Então você atrai aqui nesse campo coisas semelhantes ao que você pensa, ao que você faz. Ah, aconteceu um acidente comigo, aconteceu alguma coisa, tinha que acontecer. Tinha que acontecer porque naquele momento, daquela situação trágica, tinha energia no teu perispírito, em você, suficiente para poder dizer amém àquela energia, àquele campo. Pode ser que eu e você não aceite isso, mas essa é uma condição universal, energética do Criador. É uma perfeição de Deus. Se vibramos no amor, temos amor. Se vibramos baixos, temos o que é baixo. É o mais justo. Depois que meus amados irmãos e irmãs que eu pude compreender isso, eu falei, como que Deus é perfeito? Nada acontece por acaso. Não tem nada por acaso. Tudo é dentro de um campo energético, vibracional e frequencial. Pensa bem no que você pensa. Pensa bem no que você faz. Pensa bem no que você fala. Pensa muito nisso. Abra teu coração. Fecha essa torneira das coisas negativas e ruins. Expande o bem, o amor, a benevolência.
temos o livre-arbítrio, meus irmãos e irmãs, para fazer as duas coisas. Isso vai determinar para onde vamos, como iremos. Vamos continuar aqui que tem mais coisa para me falar. Irmão Ivan, tem umbral? Tem. O que é umbral? Umbral, podemos dizer que é uma porta, é uma passagem. Então, quando nós desencarnamos, quando nós morremos, nós passamos por umbral. Esse umbral faz parte de cada um de nós. Temos conhecimento hoje pela espiritualidade da luz, que tem espíritos mais baixos quando desencarnaram, e hoje é espírito de luz, ele cita, passei 10 dias no umbral, passei 5 anos, passei 15 anos, passei 30 anos no umbral, e hoje eu consegui chegar na luz. Justamente, o umbral é um campo energético vibracional que nós vibramos aqui, e após o desencarne nós temos que passar por essa porta. Todos nós temos essa porta. E o que é um umbral? Uma porta mais estreita, mais escura. Por quê? É a porta da imperfeição. E nós somos espírito de imperfeição em 2022 no planeta Terra. Estamos passando por um momento de expiação ainda. Chegará a partir de 2057 os momentos de regeneração. E após 4.000 anos a 7.000 anos, espírito bom, espírito de luz. Irmão, eu não conheço nada disso. Vamos estudar o livro dos espíritas. Ai, mas isso aí é do espiritismo. Esquece de doutrina. Busca. Leia primeiro. Não diga que você não gosta de uma fruta se você não a experimentou ainda. Esta é a orientação que eu te passo. Tem mais coisa? Vamos lá. Importante falar que, quando desencarnamos, continuamos da mesma forma do outro lado. Eu já falei isso agora mesmo aqui. Com uma diferença. Já falei. Não temos o corpo para nós exercermos a nossa linguagem, a nossa fala. Mais perdido ficamos? Ah, Ivan, mas eu acredito em Deus. Acreditar em Deus é uma coisa. Exercer a luz, a espiritualidade, a fé, a caridade, buscar é outro. A fé sem obra é morta. Se eu e você acreditar em Deus e não fazermos nada que ligue a esse ponto, é morto. Jesus falou. Vamos lá. Sempre há muitas dúvidas. Então Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Irmão Ivan, eu não sei mais o que é verdade e o que não é. Bom, se eu e você continuar só ouvindo as coisas e nós não buscarmos a estudar, a vibrar positivo, fazer caridade, reforma íntima, meditação, guias, relaxamento, amor próprio, descoberta do meu eu superior? Não. Nada vai te abrir. Nada vai me abrir. Mateus 7,7. Busca essa passagem. Bata na porta que ela se abre. Chama que você será ouvido. Quem busca, quem pede, recebe. Quem procura, acha. Mateus 7,7. Mas você vai achar o que você procura. Então, se você procurar uma porta da luz, você vai achar luz. Se você buscar um local que fazem as coisas do mal, você vai encontrar o mal. Jesus foi claro. Bata na porta que ela se abre, mas vê bem a porta que você vai bater. Busca primeiro conhecer se aquilo é de Deus, se fala de Deus, se exerce as coisas de Deus, para depois você entrar. Perfeito? Vamos lá, tem mais coisas. Muitas pessoas usam o termo perdemos uma pessoa no mês passado, perdi meu pai, perdi minha mãe. Pera lá, perdeu para quem? Pelo processo do desencarne? Não. Os espíritos desencarnados estão junto de nós o tempo todo.
Só que em uma outra forma, em uma outra condição. Irmão Ivan, eu não conheço nada ainda, eu não sei de nada, eu tenho condição de aprender. Você tem condição de aprender e, acima de tudo, você tem condição de exercer essa espiritualidade por meio da tua fé e do teu conhecimento. E quanto feliz o ente querido teu desencarnado vai ficar, falar, nossa, ela buscou, ela acredita que eu existo, que a morte foi apenas uma passagem de um corpo denso para um campo energético menos denso. Que a vida continua da mesma forma. Você já imaginou? Quão tão grandioso será para você e para o teu ente querido estreitar esses pontos de interrogação? Por meio do nosso conhecimento, por meio da nossa fé, por meio do nosso amor, da nossa vibração e da nossa busca acima de tudo. Uma coisa eu te digo para você, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada. Deus dá, mas nós temos que plantar para colher. Se eu e você não buscar, não vamos ter. Tá joia? Você está convidado, convidada a participar do grupo de oração agora, aberto, com as portas abertas ao público, às quarta-feira, às quinta-feira com as lives e aberto ao sábado e domingo. Quarta-feira, das 19h30 às 21h. Sábado, das 8 da manhã às 9h30. Domingo, das 19h30 às 21h. Amém? Você vindo aqui no encontro, que é perto do Coliseu, perto do CEMEI, da creche, no cantinho da paz, seguindo reto. Vai ser postado sábado de manhã a localização no grupo, para que você possa localizar e participar aqui com a gente das orações. A Mônica está perguntando lá se será transmitido. Será, Mônica, mas eu acredito que esse primeiro encontro nós não conseguimos ainda. Já compramos muito equipamento, mas não conseguimos a instalação toda, porque tinha que adequar os lugares, tinha que colocar a internet aqui no local. E o pessoal, né, o Anderson, o Gilberto, o Juninho, que está fazendo esse trabalho para a gente, eles também, né, têm esses seus trabalhos, então eles vêm na medida que podem, mas já está praticamente colocado. Falta apenas alguns ajustes, então eu acredito sim que em breve será transmitido, tá bom? Sei, né, que você está em outra cidade, mas assim que puder, e quem está em Alterosa, né, a gente convida você e todos para poder estar vindo, conhecer e participar do Casa de Oração Templo do Espírito Santo. Tá bom? Amém, Mônica. Obrigado gratidão por todos. Vamos lá então. Como eu falei, né, muitas pessoas usam o termo, nós perdemos, né, mas não existe perca. Esse espírito, né, esse ser está numa condição espiritual, vendo tudo que está passando, tá bom? Vou virar aqui. Ó. O mesmo ocorre com o espírito da ausência pelo plano da morte. Vou explicar isso aqui. Para nós encarnados, existe essa incomunicação com o espírito de uma certa forma. E o mesmo ocorre com o espírito para nós. Ele também não consegue comunicar. Só que ele consegue nos ver. Você já pode entender que dificuldade, que confusão com o espírito? Ele vendo nós, falando com a gente, conversando, e ele não tendo resposta de nós, como ele fosse e é um invisível, ele não existe, inexistente para nós. Que dor, que distância que está entre nós. Quero falar um pouquinho aqui do luto. Luto, sim. O que é o luto? É um tempo de compreensão, de significação, mas não alimenta a dor e o sofrimento desse luto, do desencarne de um ente querido seu. Porque vai atrapalhar até a caminhada dele do outro lado, o teu desespero aqui. O espírito, quando é acolhido nas colônias espirituais, ele só é permitido vir visitar a família
quando ele tem condição e quando a família está em condição de recebê-lo. Se a família continua acendendo vela, chorando muito por ele, lamentando tudo, as colônias espirituais não permitem esse espírito vir. Por quê? Vem os entes queridos, que já desencarnou há mais tempo, ver como está a família. Se a família estiver muito enlutada ainda, com muita dor, esse espírito ele não vem. Por que ele não vem? Porque senão ele vai ter muita recaída. Quando ele vir, ele vai ter que voltar para a escola, para a colônia espiritual dele. Ele vai chegar lá chorando. Minha família está muito ruim. O que está acontecendo? Eu quero ajudar. Vai ficar os dois ruins. Por isso que muitos espíritos, quando desencarnam, passam muito tempo sem vir visitar as famílias, pela própria condição que a família se encontra. Quanto mais ignorância, quanto mais a família não conhece a situação do desencarne, da vida após a morte, mais tempo demora para haver essa compreensão, essa regeneração do espírito do outro lado do véu. É muito perfeito, meus irmãos e minhas irmãs, esses detalhes. Então, se você vir participar do caso de oração ao Templo do Espírito Santo, eu estarei sim sempre falando de muitos desses detalhes. E muitos encontros, pela permissão de Deus e da espiritualidade, vai ocorrer aqui dentro do caso de oração ao Templo do Espírito Santo, de você por meio dos seus entes queridos já desencarnados. Isso vai acontecer, eu tenho certeza, eu já recebi essas mensagens. Vamos lá. Luto sim, depressão não. Tem muitas pessoas que não aceitam a morte, a separação do desencarne desse ente querido. Então, de 0 até 2 anos, é natural haver esse peso. Mas se passar de 2 anos, você tem que procurar um psicólogo, um psicanalista, um grupo de espiritualidade mais profunda para poder te ajudar. E vai te ajudar. O caso de oração ao Templo do Espírito Santo é uma dos templos, é uma das igrejas que vai acolher e amparar muitas pessoas nesse sentido. Vai dar muita ajuda. Muita ajuda. Não na individualidade. Em grupos, em momentos de oração, vai dar entendimento, explicação, ajuda e conforto ali. Tanto para a pessoa, quanto para o seu ente querido que possa estar ao seu lado. Porque hoje nós temos, eu e muitas pessoas já preparadas dentro do caso de oração, fomos preparados pela espiritualidade, para poder estar vendo, entendendo e compreendendo todas essas situações. Amém? Fazer a caridade. O que fazer com os pertences, irmão Ivan? Dos entes queridos, faça uma caridade. Doa as roupas, doa os pertences dele para quem não tem. Quando esse ente querido lá no hospital, lá na colônia, souber que os pertences dele foi doado a alguma família que precisa, ele vai ficar muito feliz. Irmão Ivan, será que ele vai ficar bravo? Não, porque na colônia ele vai ter esse entendimento do desapego do bem material. Ele vai ter esse entendimento, tá bom? Fique em paz, fique tranquilo. Isso vai ajudar para ele. A caridade, ela é crescimento energético e ajuda diante do Criador, quando nós fazemos a caridade, ao ser evoluir e crescer espiritualmente. Evolução para ele. Último contexto de hoje, presta atenção nele. Quanto maior for a distância de você e do ente querido que partiu por meio da ignorância, por meio de todos os campos, maior será a incompreensão dos dois, de quem partiu por outro lado do véu e de quem ficou para entender. Vou exemplificar. Pouco conhecimento a pessoa tem do desencarne, para onde foi e como ele está. Pouca condição quem desencarnou também. Longe, distante. Mais tempo esse ente querido vai demorar para visitar, porque ele vai demorar mais tempo na colônia, no hospital espiritual, para ele entender e compreender aonde ele está e que ele desencarnou. E quem está aqui também vai ficar lamentando o desencarne dele. Eu conheço pessoas que não aceitam a morte de um filho, que não aceitam a morte de um pai, de uma mãe. E se ele tem entendimento e conhecimento espiritual, se ele busca estudo, se ele busca praticar a espiritualidade, ele vai evoluir e crescer, porque é um fenômeno natural a morte. É a certeza para todos. Por isso que eu falo para você que não é morte. É passagem de um estágio para o outro. Amém? Espero que você tenha entendido.
Nossa live chegou mais uma ao fim. Espero que você tenha pegado alguma coisa. Espero que você tenha absolvido alguma coisa. Quero fazer agora a oração final para você, para o grupo 1, para o grupo 2, para os pedidos que foram colocados na live de hoje e fazer uma oração para você que quer vir no sábado de manhã aqui e no domingo à noite, ter força e condição de vir participar do Casa de Oração. Venha ajudar essa corrente, venha fortalecer. Busca uma vez, duas, se você não gostar, aí você não participa mais. Mas dá uma oportunidade para a espiritualidade falar com você um pouquinho. Irmão Ivan pode ir numa outra doutrina e pode ir na sua. As outras doutrinas talvez vão proibir vocês de vir até a minha. Mas eu não. É um só Deus e será um só povo. Então você pode participar de igreja evangélica, católica, centro espírita e vir participar aqui do Casa de Oração Templo Espírito Santo. Porque o mesmo Deus de todas as doutrinas é o Deus daqui. E Deus recebe todos, sem diferença. Quem contesta, quem proíbe, quem barra é os humanos. Deus não. Deus acolhe o pecador, que tem mais, que tem menos. Deus acolhe, no geral, a sua criação, seu filho e sua filha, desde que ele vá e pratique o amor, o bem, a luz e a paz. Então venha conhecer o Casa de Oração Templo Espírito Santo. Se tocar no seu coração para você continuar aqui na outra doutrina, amém. Se tocar para você continuar só aqui, amém. Se tocar para você continuar só lá no outro, amém também. O importante é que você tenha o despertar da espiritualidade, amém? Feche seus olhos que eu vou fazer oração agora para a água, para os objetos, para o pertence, que a nossa live está passando já do final, amém? Feche seus olhos. Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, Deus com a vossa bondade e misericórdia infinita, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento todas as orações, todos os pedidos, colocados no grupo 1 e no grupo 2 do WhatsApp. Apresento aqui também, Pai, todos os pedidos de orações colocados nos comentários aqui da live. E apresento também, Pai, todas as intenções particulares. Apresento, Pai, em nome de Jesus, aquela intenção que a pessoa não escreveu, não falou, mas está dentro do coração dele. Pai, eu profetizo, em nome de Jesus, a cura, o milagre, a graça alcançada dentro dessa necessidade. E assim eu os abençoo. Todos os pedidos, os objetos, a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que assim seja na minha, na tua vida, em toda a nossa caminhada. Amém? Que assim seja. Amados irmãos e irmãs, espero vocês sábado de manhã, domingo à noite, quarta-feira à noite. Quarta-feira será aquela oração especial das 19h30 às 21h. Será aquela oração de cura e libertação. Aquela pessoa que vier com fé na casa de oração no templo aqui, ela vai deixar a sua dor, a sua enfermidade aqui. Com certeza a sua graça e o seu milagre será alcançado aqui. Não por mim, mas pela tua busca, pela tua fé e pela grande espiritualidade que aqui no templo tem e existe. Amém? Espero você sábado às 8 horas da manhã no Casa de Oração Templo Espírito Santo, que será inaugurado aqui em Alterosa, Rua Romeu Olino da Silva, número 41, próximo ao CEMEI, à frente da PAI, ao lado direito, segunda esquina à direita. Vai ser compartilhado momentos antes a localização no grupo do WhatsApp 1 e 2. E também, se tiver condições de publicarmos no Facebook aqui, o irmão Anderson falou que tem, será publicado também. Amém? Tenha uma ótima quinta-feira, um excelente final de semana e até sábado e até quinta-feira na nossa próxima live. Em nome do amor, em nome de Jesus, em nome de toda luz, te abençoo, Pai, Filho e o vosso Espírito Santo. Ah, dá tempo! Vamos lá correndo!
Coloca aí, amém, ao teu anjo da guarda, amém, ao teu santo, à tua santa de fé, Nossa Senhora, Santo Expedito, São Brás, Santa Rita de Cássia, São Tomás de Aquino, Santo Padre Vitor, Santo Tamacumai. Amém, que assim seja. Boa noite a todos. Amados meus irmãos e minhas irmãs, muito grato por esse grande momento, pela corrente de fé, São Bento, Nossa Senhora Aparecida, Sagrada Família. Amém, vai colocando aí. Vamos lá mais 30 segundos, irmão Anderson. Vamos guardar mais 30 segundos aqui. São Paulo, São Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael. Vamos mais 30 segundos aqui. O Facebook não bloqueou ainda na live. Vamos lá. Santa Luzia, Santo Expedito. Amados irmãos e irmãs, enquanto você, Santa Rita de Cássia, enquanto você vai colocando aí, eu vou dar apenas uma mensagem, um recado para você. Olha, não esqueça de orar, oferecendo uma oração para o teu anjo da guarda, para o teu guia, para o teu mentor, para a tua mentora, que te ajuda, que te dá aquelas intuições, que te dá aqueles insights. Quando você está em dúvida, você mentaliza, você ora, você fala, foi Deus que me avisou. Nós não conseguimos falar com Deus, meu irmão e minha irmã. É esse anjo da guarda, é esse espírito guia e mentor que te fala. É isso que acontece, amém? Que assim seja. Coloca aí o teu santo, tua santa, Santo Expedito, amém? Tenha uma excelente quinta-feira, em nome do amor, em nome de Jesus, em nome de toda luz. Amém. Que assim seja. Um abraço. Aguardo você sábado às 8 horas da manhã. Em nome de Jesus.